Olá, pessoal! Bom, vamos falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de março e vou mostrar como está o caderno. Março foi um mês que eu li bastante, não estava programado, aconteceu e foram leituras bem interessantes. Algo diferente no caderno, que é essa página de metas para março. Eu queria ler 3 livros neste mês: Madame Bovary, Imperfeitos e Para Depois que eu Partir. Então, meu foco era esses 3 livros. Então, se eu lesse eles, tá ok, eu estava feliz, mas eu acabei lendo outros também. Imperfeitos, ele está na minha lista de quero ler. Eu já até tiquei ele aqui, que eu consegui, né, concluir essa meta. Então, vou mostrar para vocês agora os livros. Então, eu li Madame Bovary. A minha edição de Madame Bovary é essa da Abril. É uma edição que eu acho muito bonita. Eu gosto, assim, de livros de capa dura. Esses detalhes em dourado também é bem bonito. E é uma edição que é rara, você só encontra em sebos. Essa daqui eu acho que eu paguei R$15, se eu não me engano, neste sebo. Que eu até fui nele, este ano tem um vídeo aí que eu vou ao sebo e mostro pra vocês. Eu fiz como se fosse um vlog. E eu comprei ele já faz tempo. A minha experiência de leitura com Madame Bovary foi 5 estrelas. Eu amei. A primeira vez que eu li acho que até a página 100 e pouco. Não consegui continuar a leitura. Não foi pra mim, eu li na época errada. E dessa vez eu devorei o livro muito rápido. Eu fiz até algumas anotações. Geralmente eu não anoto. Nos livros eu não faço marcações assim, né, com post-it, mas como neste teve muitas marcações, muitas partes que eu achei interessante, que eu queria guardar, lembrar, um dia abrir nessas partes para ler de novo. Gostei muito, gente. Eu pesquisei muito sobre o livro, assisti a vários vídeos de professores explicando, né, a profundidade da história. Eu achei muito interessante que Gustavo Flaubert, ele levou acho que 5 anos, se eu não me engano, para escrever este livro. E ele escreveu o livro e reescreveu várias vezes à mão. Ele é de 1856 e ele escreveu à mão. Eram umas folhas bem grandes, maiores do que as A4. E ele escrevia com a pena, à luz de vela, porque ele começava a trabalhar depois do almoço e ia até tarde da noite. E ele também foi condenado, eu não sei se ele chegou a ser preso, essa parte da história dele eu não fui atrás para saber, mas ele chegou a ser aí a julgamento por conta deste livro, porque ele era muito ousado, um absurdo para a época em que ele foi lançado. Então a história é basicamente de uma mulher adúltera. A Emma Bovary, ela é uma mulher sonhadora, ela lia muito, ela consumia muitos romances, muitas histórias assim, em que ela queria viver aquelas experiências. E quando ela casou, ela achou que finalmente ela ia viver aquele amor romântico, aquela coisa linda que ela via nos livros. E não foi nada disso, ela teve uma grande decepção, porque a vida nem sempre é um mar de rosas. E nisso, Emma Bovary tem uma forte depressão. E ela... Dizem que este livro é meio que uma crítica sobre a ingenuidade das pessoas que acham que podem viver a vida que leem nos livros ou assistem nos filmes, nas séries. E Emma Bovary era mais ou menos isso. Ela vivia muito deprimida, muito triste, até que ela tenta se aventurar com outros homens. O marido dela era um homem meio bobão, meio devagar demais, sabe? Não percebia as aventuras, as maluquices que a Emma aprontava pelas costas dele, ele acreditava sempre nela. E nisso ela achava que ela iria finalmente ser feliz, mas ela nunca era, ela sempre levava um tombo no meio do caminho. Então a história é sobre isso, gente, é sobre uma mulher com depressão, com ansiedade, querendo ser feliz, mas ela nunca encontra essa felicidade. E o final é triste, é meio trágico e vale a pena a leitura, então. Bom, o próximo livro que eu li foi Véu do Tempo. Eu não tenho a figurinha, né? Eu sou aquela pessoa que imprime milhares de figurinhas, mas quando vai escolher um livro, escolhe justo o livro que não tem a figurinha. Que é este livro lindo que eu comprei na Semana do Consumidor, estava em promoção. Então eu fui lá e comprei. Eu dei 4 estrelas.
Foi uma leitura muito gostosa, me surpreendeu. História de uma mulher que ela tem epilepsia, então ela tem umas convulsões e acaba desmaiando. E durante esse tempo que ela desmaia, ela viaja no tempo. Então ela não sabe se as viagens no tempo que ela tem realmente são reais ou se é só coisa da cabeça dela, que depois que ela acorda ela lembra como se fosse um sonho. E numa dessas viagens ela volta para a época do século VIII, se eu não me engano, isso, no século VIII, na Escócia, em que as bruxas ainda existiam, né? Então eram aldeias na cidade em que ela está. Naquela época ainda era uma pequena aldeia e tinha uma bruxa, né? Uma senhora em que todos respeitavam, o rei respeitava. Então era ela que dava conselhos e tal. A Meg, ela viaja para essa época e ela se apaixona por um homem de lá. Ela tá prestes a fazer uma cirurgia, que essa cirurgia pode ser que a impeça de continuar tendo essas convulsões. Afinal, a filha dela também tinha, a filha dela acabou falecendo por conta disso. Então, ela tem mais um filho, então por esse filho ela quer fazer essa cirurgia para ela também não morrer. E ela é divorciada do marido. E nisso ela fica naquela luta, eu faço a cirurgia ou não faço, porque se eu não fizer eu vou continuar voltando naquela época distante na Escócia, antes da Inglaterra vir tomar o país e ela poder viver aquele grande amor. É muito interessante, isso aqui é uma literatura um pouco histórica, porque a Meg, ela tá terminando de fazer o mestrado dela, e ela tem que fazer um artigo falando sobre a época das bruxas. Então a gente recebe muita informação sobre aquela época, na época da Inquisição, a Idade das Trevas. E o livro ele traz bastante informações sobre isso. Eu gostei bastante. Foi uma leitura também super rápida, muito gostosa. A formatação dele é linda. As letras grandes, uns parágrafos bem diagramados. Eu gostei bastante, então quem ainda não leu, dê uma chance a Véu do Tempo, da Claire, que é uma escocesa que escreve sobre o país dela. Bom, o próximo livro, gente, eu tenho vontade de chorar, que foi Imperfeitos. Vamos falar primeiro da estética. É um livro lindo, a capa é linda, o design de dentro é lindo. Olha que coisa maravilhosa. É um livro, assim, que dá vontade de deitar e dormir abraçadinha com ele. Ele tem toda uma diagramação linda. Tem a parte das mensagens que as pessoas trocam. Deixa eu ver aqui. Que também é super bonitinho. O livro todo, assim, cada capítulo tem um desenho. Tem um que é uma borboleta. Deixa eu ver se eu acho rapidinho para mostrar para vocês. Esse aqui. Olha que coisa linda. É lindo e ele é bem feito, assim, as páginas são amarelas, grossas, e a diagramação também é super gostosa de ler. Olha que bonitinho que é as mensagens de texto. E até a metade do livro eu tava amando, porque é a história de uma moça que ela vai ao casamento da irmã, e todo mundo no casamento tem uma intoxicação alimentar, menos ela e o irmão do noivo, porque os dois não comeram lá do buffet. Então, tem uma viagem que a irmã dela ganhou para o Havaí, essa viagem não é reembolsável, não é uma viagem que dá para remarcar, e ela vai com esse irmão do cunhado dela. Só que os dois se odeiam, então é um enemies to lovers, eu coloco entre aspas, porque é meio que mais uma falta de diálogos entre eles, para eles entenderem o que acontece nessa relação, porque eles se odiavam tanto. E é muito divertido, são diálogos muito inteligentes, né? As autoras, a Christine e Lauren, na verdade, são duas autoras que escreveram o livro. Mas chegou a um ponto, gente, que eu não sei se foi gatilho, não sei o que aconteceu. Que minha vontade era de chorar, porque o plot desse livro é horrível. Eu vou contar, tá? Porque eu fiquei com tanta raiva, eu vou contar. O que acontece? Os dois resolvem ficar juntos. Aí, ela descobre que o cunhado dela traía a irmã dela durante todo o namoro, durante todo o noivado. E o carinha lá, que eu esqueci até o nome dele, peguei tanta raiva, o Ethan, que é o irmão do noivo, né? E a personagem principal é a Olive. O Ethan não quer que ela conta pra irmã que o irmão dele traía
a irmã dela. E assim, ele fica muito bravo, ele não quer que ela conte e tal, e ela, tipo assim, a irmã dela, gente, até aí tudo bem. Mas aí depois que eles voltam dessa viagem, o irmão dele dá em cima dela, e ela conta pra ele. E ele não acredita nela, ele acredita no irmão dele, que é um safado, mulherengo, e não acredita nela. Aí os dois se separam e ele fica bravo com ela, coloca a culpa nela e fica todo esse peso em cima dela. E aí ela conta a verdade pra irmã dela, eles dão um pé na bunda lá no noivo da irmã dela. E depois ele vem atrás dela e a irmã dela convence ela a voltar com ele, já que ela gostava tanto dele, sendo que foi ele que não queria que ela contasse que o noivo estava traindo a irmã da Olive. Ai, gente, eu não gostei, sabe? Eu não gostei desse plot, eu achei muito ruim. Assim, ela contou pro Ethan que o irmão dele deu em cima dela, ele não acreditou nela. E mesmo assim, ela vai ficar com um cara que não acredita. Gente, eu não ficaria com um cara que não acreditasse em mim. Ponto final. Acho que esse é o gatilho do livro que me fez muito mal. Eu não ficaria com um cara que não acredita em mim, acredita em todo mundo, menos em mim. Eu vou sair como errada, sendo que eu sou a única que tô contando a verdade. O relacionamento acaba ali, depois eu não quero ver a pessoa, por mais arrependida que a pessoa esteja, eu não quero ver ela nunca mais. E este livro meio que romantiza isso. E eu não gostei. Aí eu até escrevi assim, ó. Até a metade do livro eu tinha dado 5 estrelas, porque eu tava amando. Do restante, 1 estrela pra não dar nenhuma. Horrível, horrível, mas a edição é linda. Mas essas autoras aqui não vão ter meu tempo nunca mais, apesar que eu tenho uma figurinha imprimida de um outro livro delas. Me arrependi amargamente de ter imprimido essa figurinha, porque provavelmente eu não vou ler outro livro delas, porque eu achei muito, muito errado essa história. Próximo livro era um livro que eu queria muito ler, né, que estava também lá na minha meta do mês, que era Para Depois que Eu Partir. Assim, eu tinha uma expectativa diferente para este livro, né, que é a história de uma mãe que está com câncer terminal, ela vai morrer a qualquer momento e ela vai deixar uma filhinha de 4 anos e um marido. Então ela escreve vários bilhetes para essa filhinha dela, para ela receber ao longo da vida. Então tem o bilhete para o primeiro dia de aula, tem o bilhete para o chá de cozinha, tem o bilhete para o casamento, tem o bilhete para o primeiro beijo, eu acho, ou primeiro namorado, uma coisa assim. Tem o bilhete para quando ela se formar na escola ou se formar na faculdade. Então ela fez vários bilhetes para datas importantes em que, se ela estivesse viva, era aquilo que ela falaria para a filha dela. Então, assim, é bonitinha a história, só que o livro não é triste. Eu achei que eu ia chorar tanto, sabe? Eu achei que eu ia ficar tão chateada lendo, mas não, é um livro otimista. Porque embora ela esteja, né, para morrer, ela não, em momento algum, ela foca nisso. Ela sabe que é uma droga, né, a situação dela, que é muito triste, mas ela viveu esses momentos com tanta intensidade. Ela estava tão focada em ficar no presente, em aproveitar o tempo que ela tinha com a família e com os amigos, que ela nem sentia tanta raiva, tanto ódio, assim, da situação dela. E assim que ela terminou de escrever o livro, entregou para esse autor aqui, né, que ia reescrever depois as informações que ela passou para ele, ela morreu. Então, assim, ela acabou deixando isso aqui também de presente para toda a família dela e para a filha dela também, quando a filha dela crescer, poder ler. Então é uma história muito bonitinha, é um livro que vale a pena, é um livro para diferentes fases da nossa vida. Com certeza um dia eu vou reler, quem sabe quando eu for mãe. Mas eu esperava algo diferente. Mas não me decepcionou, não. Eu só dei 3 estrelas porque eu tinha outras expectativas. Mas é uma história boa. E o próximo livro era um livro que eu queria muito ler também. Este mês foi o mês dos livros que eu queria muito ler, que é A Caderneta Vermelha. E eu preciso fazer uma observação. O livro se chama A Caderneta Vermelha, mas o foco não é nem a danada da caderneta, é mais a bolsa lilás. A história é de uma mulher que ela é assaltada e roubam a bolsa dela. E ela fica muito chateada, não porque roubaram o dinheiro e o celular dela, mas é porque ela carrega muitas coisas especiais dentro da bolsa, coisas que ela não vai recuperar com dinheiro nenhum do mundo, como fotos da família, do marido que já tinha falecido,
Ela carregava um perfume, ela carregava pedrinhas que ela colheu em vários lugares diferentes. Então, assim, cada coisa que tinha dentro da caderneta tinha um significado muito especial para ela. E nesse assalto, ela leva uma pancada na cabeça e ela acaba entrando em coma. E nisso, né, temos o Laurent, que é um homem que acha essa bolsa e ele quer devolver, mas ele acha a bolsa sem a carteira, com os documentos e sem celular. Então, ele vai começar a escarfunchar essa bolsa. Ele encontra a caderneta e ele descobre o nome da moça, que é Laurie. Ele chama Laurent e a moça chama Laurie. E ele encontra um ticket de lavanderia que ela tinha que buscar o vestido dela em tal dia. Aí, para descobrir que lavanderia é essa também, ele faz todo um esquema de buscas até ele conseguir encontrar, mas chega na lavanderia, ele não tem o endereço da proprietária, ele só pega o vestido e ele fica nisso tentando encontrar essa mulher. E é muito legalzinho assim, sabe? Eu também esperava outra coisa, mas eu gostei bastante. Foi uma leitura leve, foi divertida, tem final feliz. Ele consegue encontrar, né, o apartamento dela, mas acaba descobrindo que ela ainda tá em coma. Então, assim, ele faz umas coisas meio loucas, assim, que eu não sei se eu aprovaria, mas enfim. É uma leitura que vale a pena. E é uma edição tão bonita, gente. Ela é encadenada, então não é só colada, sabe? Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Então ela é muito bem amarrada as folhas, né? E as folhas são grossas. O único defeito, os parágrafos são gigantes e não há diálogos pontuados, assim, né? A gente descobre que é uma fala lendo. Então não tem um travessão, não tem uma aspas indicando para você que você está entrando num diálogo. E tem hora que eu me perdi um pouco para saber quem estava falando o quê. O livro inteiro é nesse formato assim, ó. Então isso é um ponto um pouco negativo. Se você não estiver muito concentrado na história, você não vai conseguir entender quem está falando o quê quando há diálogos. Mas não há muitos, tá? É mais narrativa do que diálogos. Eu dei 4 estrelas, gostei bastante. E o último livro que eu li, por favor, não me julguem, foi 50 Tons de Cinza. Eu li no Kindle, então eu não tenho o livro. E meu Kindle tá carregando, por isso que eu não mostro a capa pra vocês. Mas eu queria muito ler, eu tava curiosa, gente. Eu nunca tinha lido, da mesma forma como eu nunca li Crepúsculo, que um dia eu vou ler, eu nunca li 50 Tons de Cinza. E eu confesso que eu gostei. Tudo bem que a Anastácia, a personagem lá principal, é um pouco irritante, dá vontade de dar um chacoalhão nela. Mas é uma história que eu achei legal, é um estilo que eu gosto, assim, sabe? Esse estilo mais erótico. E é triste porque só temos o ponto de vista da Anastácia, tanto que a autora depois escreveu, né, a trilogia de novo do ponto de vista do Christian Grey. Mas valeu a pena a leitura, eu gostei, dei 4 estrelas. E algo que eu preciso pontuar. O filme é bem ruim, tá? Eu comecei a assistir o filme, assisti até a metade, abandonei. Os atores não tem nada a ver com esses personagens. Não sei quem foi a pessoa inteligente que escolheu aqueles 2 atores para representar a Anastácia e o Christian. Mas, enfim, só para vocês saberem que quem assistiu ao filme e acha que entendeu, assim, né, que tá bem entendido de 50 tons, não tá, não. Tá? O livro é bem melhor do que o filme. E foram essas, gente, as minhas leituras do mês de março. Foram bastante, né? Li bastante, valeu a pena. Só esse daqui que foi uma decepção, assim, tipo uma baldada na cabeça. Eu quase abandonei ele, quase que ele entrou pra minha listinha de abandonados. Eu só não abandonei porque a edição era muito linda e eu queria saber como seria esse final, mesmo querendo que fosse diferente e mesmo sabendo que não seria diferente. Mas eu li. E é ruim. Não valeu a pena, não valeu a pena. É muito triste, é um livro que com certeza eu vou me desfazer dele, porque eu nunca mais vou ler isso. E é uma edição linda, é um livro lindo. O que me dá mais raiva é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar a minha próxima leitura, depois eu vou fazer um vídeo só mostrando que o meu primeiro clássico do mês de abril é Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Comentem aí o que vocês leram no mês de março,
se vocês gostaram das minhas leituras, se vocês já leram alguma desses livros, se vocês já leram Imperfeitos e o que acharam. E é isso, gente. Tchau, tchau.